nós vamos também meditar um pouco nas Escrituras. Há algum tempo atrás, já não sei há quanto tempo foi a última vez que eu falei, eu falei sobre a consciência, falei sobre a nossa conversão e o facto de a nossa conversão assentar em fundamentos sólidos, porque estão assentes na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, os nossos fundamentos são realmente fundamentos fortes, inabaláveis, e a partir desse momento, a partir do momento em que nós nos convertemos, iniciou-se uma construção, a construção da nossa relação com Deus, a construção da nossa vida espiritual. E quando nós nos convertemos, a partir desse momento, como sabemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele começa a exercer a sua ação no sentido de nos levar a conhecer melhor quem é o nosso Deus, a conhecer Deus, a conhecer a palavra de Deus, e portanto a sua ação leva-nos no sentido de nos aproximarmos mais do Senhor, solidificarmos a nossa fé, tornar a nossa fé cada vez mais forte e segura. Mas pode acontecer, e eu li na altura um versículo em Efésios que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Lemos em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Nesta nossa caminhada, nós podemos entristecer o Espírito. E quando é que nós entristecemos o Espírito? Quando pecamos. Quando fazemos alguma coisa que de facto é contrária à vontade de Deus, ou seja, quando pecamos. E portanto, nessa altura, o Espírito Santo fica triste. E eu, pelo menos, falo por mim, nós sentimos isso. Sentimos quando realmente o Espírito se entristece em nós, porque fizemos alguma coisa que estava errado, alguma coisa que não devíamos ter feito. E por outro lado, a nossa consciência também nos acusa. A nossa consciência acusa-nos de termos feito alguma coisa que não estava de acordo com os valores, os princípios de Deus, que não estava de acordo com a vontade de Deus. E na altura eu disse que o facto de a nossa consciência de nos acusar, isso é bom, porque significa que ainda somos sensíveis ao pecado. Significa que quando de facto pecamos, somos sensíveis ao pecado. Significa que o pecado não abunda tanto na nossa vida, e quando ele acontece, nós somos sensíveis a ele. O problema é quando isso deixa de acontecer. O problema é quando a nossa consciência deixa de nos acusar de que realmente falhamos. Isso significa então que nos tornamos insensíveis ao pecado. Pecar ou não pecar é indiferente. Portanto, é algo que passa a ser natural em nós. E aí é que é preocupante. Isso é que é preocupante. Isso é que é sinal de que alguma coisa está errada na nossa vida. Isso significa que estamos a viver mais na carne do que no espírito. Significa que estamos a viver mais na carne do que no espírito. Significa que o espírito não está a ter a ação que deve ter na nossa vida. E porque ele não está a ter a ação que devia ter e que ele quer ter na nossa vida, ele fica triste. Porquê? Porque ele é preterido, ele é desprezado, ele é trocado. Aliás, há um versículo que eu sinceramente agora não me recordo onde é que é, mas conheço de cor, que diz que nos diz adúlteros e adúlteras.
Não sabeis que o Espírito Santo que em vós habita tem ciúmes? Em Tiago, obrigado. Tem ciúmes. Porquê? Porque ele está a ser trocado. E, portanto, ele tem ciúmes. Ele fica triste. Tal como acontece connosco também. Nós, quando amamos alguém e sentimos que estamos a ser trocados por outra pessoa, nós ficamos também tristes. Também ficamos abatidos. E, portanto, a ação do Espírito Santo começa, de facto, a ser reduzida porque nós estamos a viver mais na carne do que no Espírito. Estamos a ser mais influenciados pela carne do que pelo Espírito. E, na verdade, irmãos, nós vivemos num mundo que está em oposição a Deus, cujos valores e os princípios de Deus não contam para nada, em que Deus não existe. E, portanto, nós somos diariamente bombardeados com determinadas situações. Somos confrontados com determinadas situações. E, por isso, é muito importante que, de facto, nós possamos ser conduzidos pelo Espírito, para nunca perdermos a noção da realidade, perdermos a noção daquilo que realmente é de Deus e o que não é. É muito importante progredirmos na nossa relação e aprofundarmos cada vez mais a nossa relação com Deus. Hoje eu queria partilhar convosco alguns pensamentos em relação a outra luta que existe em nós, que é a minha vontade e a vontade de Deus. A minha vontade e a vontade de Deus. Porque eu não deixo de ter vontade. Nenhum de nós desde o dia em que se converteu, não deixou de ter vontade. Não deixou de ter desejos. O que é importante é nós percebermos, e por isso nós devíamos, eu diria até diariamente, pararmos um pouco e a sós com o Senhor, examinarmos-nos na presença do Senhor. E examinarmos-nos. Reparem, aliás, há um versículo que nós lemos na ceia do Senhor que diz: examine-se o homem a si mesmo. Portanto, não é examinar o outro, é examinar a si mesmo. Eu tenho que me examinar a mim. Eu tenho que estar preocupado comigo. É com a minha relação com Deus. É que eu esteja bem com Deus. Fundamentalmente, eu tenho que ter essa preocupação. Eu não tenho que examinar a vida do meu irmão. Eu não tenho que estar atento à vida do meu irmão. Eu tenho que estar fundamentalmente atento à minha vida, à minha relação com Deus. E eu devo, diariamente, estar a sós com o Senhor e fazer uma análise, examinar-me a mim próprio e examinar como é que está a minha consciência. A minha consciência acusa-me de alguma coisa? Se a minha consciência me acusa de alguma coisa, então há alguma coisa que eu ainda não tratei, não resolvi com o Senhor. Se a minha consciência me acusa ainda de alguma coisa, significa que eu não resolvi essa situação, não resolvi isso com o Senhor, e se calhar não resolvi isso também, porque na altura falei também sobre isso, quando aquilo que nos afeta, aquilo que nós, quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa que afeta a nossa relação com Deus, mas para além de afetar a nossa relação com Deus, pode afetar também a relação com aqueles que nos rodeiam. E é importante não só nós resolvermos a nossa situação com Deus, mas resolvermos também a nossa situação com terceiros. Se é que isso afetou alguém, então eu devo resolver essa situação também. Portanto, eu devo examinar a minha consciência, se ela me acusa de alguma coisa. Se ela me acusa de alguma coisa, então eu devo resolver isso, para que eu possa estar com a minha consciência em paz, para que eu possa estar com a minha consciência tranquila, para que eu possa estar com a minha consciência tranquila e com Deus. Por outro lado,
eu devo examinar a minha vontade. Há pouco nós cantámos aquele hino, o que é que dizia o coro? O coro dizia que a minha mente, como é que era? Agora, mas sei que vai neste sentido, de que a mente do Senhor seja a minha mente, a vontade do Senhor seja a minha vontade. Eu preciso de examinar se a minha vontade está em sintonia com a vontade do Senhor. Eu preciso de me examinar a mim mesmo e ver se a minha vontade ela está em sintonia com a vontade do Senhor. Que vontade é que eu estou a satisfazer? A minha vontade ou a vontade do Senhor? Nós lemos em 1 Tessalonicenses, em relação ao Espírito, nós lemos na primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e verso 19, nós lemos este versículo também muito curto que diz: não extingais o Espírito. Nós sabemos, por exemplo, quando nós temos uma fogueira, quando nós temos uma fogueira e nós tapamos essa fogueira, o que é que acontece? O fogo, a chama, ela se extingue. Como é que se diz? Não é borrão, é o morrão. Está lá dentro, está lá embaixo. Continua a haver fogo lá dentro, mas a chama desaparece. É assim também com o Espírito Santo. O Espírito Santo, se de facto nós fizermos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus, então podemos ter a certeza que estamos a extinguir o Espírito Santo na nossa vida. Estamos a extinguir o Espírito Santo na nossa vida. E reparem, tanto no outro versículo que diz: não entristeçais o Espírito Santo, este diz: não extingais o Espírito Santo. Isto não são, digamos, conselhos. Isto podemos dizer são mandamentos. É mandamento do Senhor. Não entristecer o Espírito, não extinguir o Espírito. Portanto, isto são mandamentos do Senhor. Não extinguir o Espírito, ou seja, não abafar a ação do Espírito, não reduzir a ação do Espírito na minha vida, mas que Ele tenha que ele manifeste a sua presença, que Ele manifeste a sua ação. E se eu deixar que o Espírito manifeste a sua ação, se eu deixar que o Espírito manifeste e faça a sua obra, então de certeza absoluta que eu espiritualmente andarei muito bem. Eu andarei muito bem com Deus. Eu serei uma bênção para aqueles que me rodeiam. Eu realmente andarei muito bem espiritualmente. Eu estarei em plena comunhão com o Senhor, desfrutando da plenitude do Espírito Santo, que Ele domine completamente a minha vida. E então isso se refletirá na minha relação com Deus e na minha relação com os outros, com aqueles que me rodeiam. Portanto, mas nós podemos, com a nossa ação, extinguir o Espírito. Fazer com que o Espírito, Ele está cá em nós, mas Ele não se manifesta. Não se manifesta porquê? Porque nós não queremos. Porque nós não queremos que Ele se manifeste. Nós o abafamos com a nossa vontade. É como dizermos ao Senhor: Senhor, eu conheço a Tua vontade, mas eu quero fazer a minha. Eu conheço a Tua vontade. Eu sei que eu não devo fazer isto. Eu sei que eu não devo falar desta forma. Eu sei que eu não devo ir a tal sítio. Eu sei que eu devo fazer isto, mas eu não quero. Eu quero fazer isto. Eu quero viver desta forma. Eu quero viver a minha vida. Quero viver como eu quero. E isso é estar a abafar o Espírito. Ele não se manifestará. Porque, irmãos, há uma coisa muito importante. Algum de nós foi obrigado a salvar-se? Algum de nós foi imposto pelo Senhor, obrigado pelo Senhor? Tu és obrigado a salvar-te? Não. Nenhum de nós. Se aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, foi voluntariamente.
Foi porque entendemos que era essa a nossa necessidade. Foi porque entendemos o amor do Senhor. Portanto, o Senhor respeita a nossa vontade. O Senhor respeita a nossa vontade, ainda que ela esteja errada. Mas se nós a queremos fazer, o Senhor respeita a nossa vontade. Agora, podemos ter a certeza, é que somos nós também que vamos colher os frutos. Somos nós também que vamos colher os frutos da nossa decisão, do nosso resultado. O Senhor mostra-nos qual o caminho que devemos seguir, a forma como devemos andar. O Senhor mostra-nos tudo isso. E eu digo, não, Senhor, eu quero ir por ali, eu quero fazer aquilo. A responsabilidade é nossa. O Senhor respeita a minha e a vossa vontade. Nós temos o exemplo nas Escrituras, em Números 14, em relação à nação de Israel. Livro de Números, capítulo 14, e versículo 23 diz: E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. A nação de Israel, o povo de Deus, que durante 400 anos esteve escravizado no Egito, o Senhor libertou-os de uma forma poderosa. O mar se abriu, eles passaram. Diz aqui o Senhor que eles tentaram o Senhor por 10 vezes. 10 vezes eles, umas vezes porque queriam carne, outras vezes porque tinham sede, outras vezes por isto, outras vezes por aquilo, sempre reclamaram. E o Senhor manifestou o seu poder, supriu as suas necessidades. Portanto, da parte do Senhor nunca faltou nada. E depois de terem visto o poder do Senhor, depois de terem visto o Senhor que tinham, depois resolveram dizer: não, Senhor, nós não queremos ouvir a tua palavra, não queremos ouvir a tua voz, queremos fazer o que nós entendemos. Qual foi o resultado? Nenhum daqueles entrou na terra prometida. Somente 2, Josué e Caleb. Nenhum daquela geração entraram, que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Porquê? Porque rejeitaram o Senhor. E durante cerca de 38 anos o Senhor esteve em silêncio com eles. Durante cerca de 38 anos o Senhor não lhes falou. O Senhor revelava-lhes sempre a sua vontade, revelava-lhes sempre tudo. Porque eles disseram: não queremos ouvir. Então o Senhor respeitou a sua vontade, respeitou a decisão que eles tomaram, e durante cerca de 38 anos manteve o silêncio com aquela geração. E o resultado foi que nenhum deles entrou na terra prometida. Portanto, quem perdeu? A escolha que fizeram levou-os a perderem as bênçãos do Senhor, a perderem a comunhão com o Senhor, a perderem de facto, verem o poder do Senhor. Quem perde, irmãos, somos nós. Quando nós decidimos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor, quem perde somos nós. E isso é importante nós termos bem presente na nossa mente. Quem vai perder não é o Senhor. É evidente que o Senhor fica triste. O Senhor fica triste ao ver aqueles que Ele ama, aqueles por quem Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, agora dizerem-lhe: eu conheço a tua vontade, mas não a quero fazer. Mas o Senhor respeita essa decisão. Simplesmente os frutos somos nós que os vamos colher, os frutos daquilo que nós semeamos. Porque, irmãos,
Sabem o que é mais importante para o Senhor? No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, são versículos que nós conhecemos bem, a maioria de nós. 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15 e versículo 22, nós lemos assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que é que o Senhor valoriza? O que é importante para o Senhor? É a obediência. A obediência ao Senhor é isso que é importante para Ele. É isso que o Senhor de facto valoriza. Os sacrifícios eram um ritual. E muitos dos que iam para oferecer os sacrifícios, iam porque era um ritual. Era algo que era costume fazer. Mas o que o Senhor olha não para o sacrifício, o Senhor olha para o coração. Lembram-se daquela, quando o Senhor Jesus um dia estava à porta do templo e havia toda a gente colocava dinheiro lá na caixa das ofertas e muitos davam muito, e uma velhinha deu uma moedinha. E o que é que o Senhor disse? Aquela deu mais do que os outros todos, porque ela deu por amor. Ela deu ao Senhor tudo o que tinha. E é isso que é importante. É quando damos ao Senhor, damos por amor e damos tudo aquilo que temos ao Senhor. Porque é isso que Ele merece. Ele não merece sacrifícios, coisas que sejam feitas por um ritual. O que conta para o Senhor é o que vai no coração. É aquilo que é feito de coração. Não aquilo que é feito para chamar a atenção. Ou seja, aliás, nós temos nas Escrituras, e há uma diferença entre ser obediente e ser legalista. Ou seja, fazer as coisas porque estão na lei. Faço porque está na lei, ou seja, faço porque sou obrigado. E as Escrituras falam-nos em obras mortas e boas obras. Obras mortas e boas obras. Lemos a Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6 e verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Obras mortas. Eles sabem que há pessoas que tentam e que querem atingir a salvação pelas suas obras. Não é? Pelas suas obras. Todas as obras que possam ser feitas para se atingir a salvação são obras mortas. Porquê? Porque não têm valor nenhum. A única obra que é válida para a salvação da alma é a obra de Cristo na cruz. Não há outra obra. Todas as outras obras que possam ser feitas para a salvação, para atingir a Deus, não têm valor nenhum. São obras mortas. A única obra é a obra de Cristo. Se alguém aqui está que ainda não está salvo e pensa que consegue salvar-se por fazer boas obras, por ser muito bom, por fazer as coisas, deve fazer aquilo que está certo, mas isso não vai valer nada em relação à salvação, porque só Cristo salva. Só a obra da cruz, só pela cruz é que nós somos salvos. Portanto, todas as outras obras são obras mortas. Não têm valor absolutamente nenhum. 1 Timóteo, capítulo 9 de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo.
O sangue de Cristo purifica as nossas obras mortas. Não têm valor nenhum. Não há valor nenhum. O único valor, a única obra que de facto é a obra da cruz, é o sangue de Cristo revelado, derramado na cruz do Calvário. E esse é o único caminho, a única salvação. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5 e versículo 10 diz: e tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos e se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Agora já não fala de obras mortas. Quando nós cremos na obra de Cristo e somos salvos, nascemos de novo, somos filhos de Deus, nascemos agora para fazer o quê? Boas obras. Agora são boas obras, porque são obras que são feitas em Cristo. Não são obras que são feitas para eu atingir, para comprar Deus. E há quem faça muitas obras para comprar os favores de Deus. Não. Agora, as obras que são feitas são obras que são espontâneas. São obras que vêm do coração. Que vêm de facto de dentro. Não é obras que vêm de fora para atingirmos alguma coisa. São obras que vêm de dentro do nosso coração. Porque fomos atingidos pelo amor de Deus. E o amor de Deus nos leva a fazer boas obras. E a fazer aquilo que de facto está certo. 2 Timóteo 2, 21 diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idóneo, para uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Toda a boa obra é aquela que é feita no Senhor e feita para o Senhor. Essa é, de facto, uma boa obra. E ainda em Tito, mais à frente, Tito, capítulo 2 e versículo 7, diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. E capítulo 3, versículo 1, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Ainda versículo 8, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 14, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Portanto, somos exortados a aplicar-nos às boas obras. Agora, uma coisa são as obras que são feitas como imposição pela lei, eram feitas porque eram imposto. Outra coisa são as obras que são feitas naturalmente, como consequência da nossa relação com Deus, como consequência daquilo que realmente da nossa relação com Deus. São obras que saem naturalmente. Nós fomos feitos para as boas obras, para fazermos aquilo que está certo, para fazermos aquilo que está certo, para fazermos obras que glorifiquem em primeiro lugar o nome do Senhor e que realmente possam contribuir para o bem dos outros. Agora, não são obras que são forçadas, são obras que vêm do coração. E permita ao Senhor que tudo aquilo que fazemos para o Senhor, o façamos do coração. Não o façamos porque os outros fazem. Não o façamos porque o temos que fazer, porque o Senhor olha para o coração. Aquelas palavras de Samuel, elas foram ditas a Saul, um rei que foi desobediente ao Senhor em muitas situações. Ele foi um rei não segundo a vontade de Deus. Não era da vontade de Deus que o rei existisse, aquele rei. Foi da vontade do povo que ele fosse eleito rei. Foi da vontade do povo. E o povo depois colheu os frutos, sofreu as consequências. Queremos ser como os outros povos. Os outros povos têm um rei, nós queremos também ter um rei.
E então escolheram um rei. Foi escolha deles. Foi decisão deles. E depois tiveram o resultado que tiveram. Portanto, irmãos, que de facto nós possamos fazer a obra do Senhor, não por imposição, mas de coração. Não porque sejamos obrigados, não porque queremos comprar o favor do Senhor. Esse tipo de atitudes revela um certo egoísmo. Mas devemos fazer. Eu faço porque amo o meu Senhor. Ele merece que eu faça. E quando faço, eu faço para o Senhor. Não faço para mais ninguém. Acima de tudo, o faço para o Senhor. E o meu Senhor merece que eu faça. Faça muito mais. Porque Ele fez tudo. Ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por mim. E por isso, Ele merece que eu faça tudo por Ele. Mas o faça por amor. Não por imposição, não por obrigação, mas de coração. Em Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito. Todos nós conhecemos qual é o fruto, o resultado, o fruto do Espírito. O que é que diz? Capítulo 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor. O primeiro fruto do Espírito é amor. A primeira coisa que o Espírito provoca em nós, nos leva, é a amar. O Espírito do Senhor não provoca ódio em nós. Se há ódio em nós, então não é do Espírito. E se alguma coisa está errada na nossa vida, se há sentimentos de ódio em nós, sentimentos maus em nós, alguma coisa está errada, significa que não estamos a viver no Espírito, mas se calhar estamos a viver na carne. Porque o fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é amor. Amor ao Senhor e amor ao próximo. Amor ao Senhor e amor ao próximo. Esse é o fruto, é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quão bom seria, como este mundo seria diferente se as pessoas voltassem para Deus. Não haveria tanto ódio, não haveria tanta maldade, não haveria aquilo que nós ouvimos diariamente nas notícias, coisas bárbaras, coisas que nos deixam horrorizados. Esse é o fruto do pecado, esse é o fruto de Satanás, a ação de Satanás na vida de cada um daqueles que está nas suas mãos. E quando alguém aparece amando, mostrando amor, como é que há pessoas que ainda têm atitudes, como há pouco ouvimos em relação ao Pedro, que revela todo o amor para com os pais, e os pais, às vezes há coisa, mas nós temos que nos colocar também no lugar deles, não é mostrando crítica, como eu dizia há pouco ao Tiago. O meu pai também tinha a mesma reação, porque por vezes os nossos pais e nós como pais fazemos porque não entendemos e ficamos preocupados. Será que isto vai prejudicar o meu filho? Vai prejudicá-lo? O que é importante é que depois comecem a ver o resultado do Espírito, da ação do Espírito, e comecem a ver amor, comecem a ver de facto que amamos, que estamos disponíveis, que estamos de facto cuidando. E quem ama, ama ao Senhor e ama também o próximo, ou seja, não quer mal ao seu próximo. Quem ama verdadeiramente o Senhor não quer mal ao seu próximo, antes pelo contrário, quer o seu bem. E tudo faz para contribuir para o bem daquele que está à sua volta, para o ajudar, para contribuir de facto para seu bem. Gálatas 5, capítulo 6, versículo 6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou por amor. A fé que opera, por quê? Por amor. A fé que leva a agir,
a agir porque amamos. É porque amamos. É o amor que nos move. É isso é que realmente nos faz mover. Romanos 13:10. Eu tenho que terminar, vou só terminar esta parte. 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É amor. O amor não faz mal ao próximo. Memorizem este versículo. Guardemo-lo no coração. O amor não faz mal ao próximo. Ajuda ao próximo. Revela do amor de Deus. Isto é fruto do Espírito. Isto é o fruto da ação do Espírito na vida de cada um de nós. Hebreus 10:16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescente. Porei as minhas leis, a minha palavra, no seu coração. A palavra do Senhor, quando ela está no nosso coração, quando o nosso coração está cheio do Senhor, é evidente que o que sai tem que ser algo relacionado com o Senhor. Não pode ser de outra forma. E para terminar, Evangelho de João, capítulo 14. Eu fico por aqui. Havia mais coisas, mas a hora é passada. João 14:15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Disse o Senhor aos seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A importância que nós damos à palavra do Senhor revela muito do amor que nós temos ao Senhor. A importância que damos à vontade do Senhor revela muito do amor que nós temos pelo Senhor. E se me amardes, diz o Senhor, amareis a minha palavra, fareis aquilo que eu vos digo. E ainda, neste mesmo capítulo, versículo 21 a 23, diz: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Desculpa, mas eu estou 14, pois eu estou no 13, 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quando guardamos a palavra do Senhor, quando amamos a palavra do Senhor, então a presença do Senhor está em nós. Desfrutamos da presença do Senhor, desfrutamos do céu aqui na terra, desfrutamos do gozo e da presença do Senhor nas nossas vidas. Por isso, irmãos, como é que está a minha vontade? Ela está em conformidade com a vontade de Deus? Cada um dê resposta ao Senhor.